entrevistado, então, para a gente repercutir um grande destaque de hoje. Vamos chamar, então, Pedro Nunes, aqui no BMC Market, que é contribuidor da Investify e economista da Riva Investimentos. Muito boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo. Pedro, eu queria começar falando sobre um grande destaque que está repercutindo em relação a Elon Musk. Parece que ele está preocupado ali com uma possível falência da Tesla, né? Você que acompanha muito Tesla, entende muito da empresa, do setor. Eu queria entender aí essa fala de Musk, essa preocupação. Seria possível aí uma falência nesse cenário aí da Tesla? Pronto, vamos começar. Primeiro, eu acho que ele não está preocupado com a Tesla em termos de falência, e acho que essa é uma interpretação errada do que ele disse, né? Ele deu uma entrevista de 3 horas de duração para um grupo, né, de donos de Tesla e de entusiasta lá em 30 de maio, ou seja, já tem quase um mês, e nesse momento ele citou, dentro daquela entrevista, que tanto a fábrica de Berlim quanto a fábrica de Austin, que são fábricas bem grandes, né, cada uma tem aí uma capacidade de produção de 500 mil unidades por ano, no momento estão queimando caixa, né, ponto. Não é novidade para ninguém. Por quê? Porque são fábricas que estão num processo de ramp-up. O que isso significa? Que elas acabaram de ficar prontas e que ao longo do próximo um ano e meio, elas vão atingir sua produção máxima. Hoje elas estão produzindo um pouquinho só. E aos poucos você vai acrescentando turnos, aos poucos você vai acrescentando, ativando as linhas de produção, né? E aumentando a quantidade de carros que vocês produzem diariamente por semana. Ora, é uma indústria, né? Uma fábrica desse porte tem um custo fixo muito elevado. Quando você divide esse custo fixo por um número pequeno de unidades, significa o quê? Significa que você tem um custo por unidade gigantesco, natural. Por quê? Porque a fábrica ainda não está produzindo na sua capacidade máxima. Quando você chegar e estiver mais perto da produção no seu maior ritmo, né? Chegando aí perto das 500 mil unidades ano, você vai ter uma estrutura que o custo fixo ele é diluído por muito mais unidades e as suas margens ficam muito maiores, né? Então, qualquer pessoa que acompanha uma indústria entende que uma fábrica que está no processo de ramp-up vai consumir caixa no primeiro momento para gerar caixa no segundo momento. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, mesmo assim, mesmo com 2 fábricas em processo de ramp-up, em um processo de investimento, a operação da Tesla já gera caixa de forma consistente, né? Ela deve gerar algo em torno de 10 bilhões de dólares de caixa livre esse ano, que é bastante coisa, né? 50 bilhões de reais, alguma coisa assim. E ela é caixa líquido, então hoje ela tem mais dinheiro em caixa, ela tem 10 bilhões, 11 bilhões a mais de caixa do que ela tem de dívida, né? Então uma empresa que, enfim, basicamente não tem preocupação com dívidas, gera caixa nas suas operações e enfim, tem a melhor margem bruta da indústria, né? Se você comparar a margem bruta da Tesla com Toyota, Volkswagen, General Motors, Mercedes, é uma margem superior a todas elas. Pensar que essa companhia corre algum risco financeiro de não ter continuidade das suas operações é uma coisa errada, na minha opinião, né? Sensacionalismo que, enfim, o Elon Musk é uma figura muito polêmica e muito sujeito a isso, né? Muito sujeito a falar alguma coisa que seja tirada de contexto, né? Falar alguma coisa que desagrade outras pessoas. Isso faz parte do dia a dia da Tesla, né? No curto prazo, para quem não gosta dessas movimentações, dessas especulações e desse tipo de até mesmo de comportamento, é uma coisa que pesa contra alguns acionistas. Algumas pessoas não gostam disso, por isso acabam não montando posição na empresa.
Por último, só para terminar esse assunto da parte da solidez financeira, né, é que esse segundo trimestre de 2022 vai ser, sim, um trimestre ruim. Vai ser um trimestre pior do que o primeiro trimestre de 2022, que foi um trimestre recorde, foi um trimestre que teve 3 bilhões e meio de lucro, alguma coisa assim. Por quê? Porque você teve o lockdown em Xangai, né? E Xangai é a maior planta produtiva da Tesla. Então, esse lockdown vai fazer com que o número de unidades entregues caia para algo como 250 mil unidades nesse trimestre, né? Enfim, você tem um trimestre contra trimestre, uma queda de receita, uma queda de lucros, né? Mas isso é um efeito temporário, porque a fábrica de Xangai já está, de novo, a pleno vapor, né? E ela está expandindo sua capacidade. Então, após a primeira e a segunda semana de julho, que ela vai passar por uma atualização, a fábrica de Xangai vai atingir uma capacidade anual de 1.150.000 unidades, né? Então, a gente vai ter uma capacidade ali, a Tesla vai ter uma capacidade total de produção de 1.150.000 unidades em Xangai, 650 mil em Fremont, na Califórnia, né? Então, a gente já está aí com 1.800.000, mais 500 mil de Austin, 500 mil de Berlim, 2.800.000 unidades de capacidade para 2023, né, provavelmente. Então, 2023 eu acho que vai ser um ano de extremo crescimento, né, e tem chance de a gente ver aí o crescimento novamente acima de 50% de receita, de entrega de veículos, né. Acho que vai ser um ano muito interessante, um ano muito forte para a Tesla ano que vem. Estou bastante otimista, assim, acho que vai ter crescimento da ordem de 60%, 70% ano contra ano. Ô Pedro, enfim, sendo especulação ou não, teria alguma coisa por trás aí nessa mensagem ou nessas declarações de Musk aí? Estaria de certa forma blefando aí com alguma outra intenção? E mesmo sendo apenas especulação, de que forma isso acaba afetando, né, o investidor? O Elon Musk ele tem sido consistentemente um problema de curto prazo e a solução de longo prazo do investidor da Tesla, né? Desde que a empresa existe como empresa pública, em diversos momentos o comportamento do Elon Musk gerou essas pressões de curto prazo, né? A gente vê a questão do Twitter certamente impactando o preço da cotação da Tesla, né? A gente vê também lá atrás a questão enfim, fechar o capital da empresa, se vocês se recordar, em 2019, tudo isso gerou pressões de curto prazo na cotação da empresa. No entanto, ele é talvez a pessoa que mais entregue em termos de resultados operacionais, de resultados financeiros e de inovação na última década, né? Eu te desafio a achar alguém que tenha entregue mais do que o Elon Musk na última década em termos de inovação, em termos de crescimento, né? E o que se pensava improvável, impossível, consistentemente vira possível. Nem sempre na data que ele disse, né? Mas ele às vezes torna o impossível possível. O que eu vejo também, dado que a entrevista foi em 30 de março, é que ele, está querendo fazer uma redução da ordem de 3% do quadro de funcionários da Tesla, né, cortar um pouco de custo, uma avaliação que ele fez interna, enfim, e vai nesse sentido, né? Eu tenho 2 operações que estão me consumindo caixa, paciência, né? É uma informação que o investidor sabe disso, né? Vai pressionar a margem no curto prazo quando você agrega os dados? Vai, né? Mas isso, se você for pegar os analistas do sell side, do buy side, as pessoas incorporam isso nos modelos, não acho que é uma surpresa, né? Então, eu acredito que foi mais no sentido de colocar a empresa num contexto. E qual que é esse contexto? Você tem dificuldades para aumentar a produção, né? Então esse processo de ramp-up de Austin e Berlim não está sendo tão rápido quanto poderia, justamente pelos problemas de cadeia. Um exemplo, tá? Austin tem um problema com um novo tipo de bateria, que é uma célula que tem um tamanho que é o 4680, né? E
ele também ia produzir uma bateria que tem um formato que chama 2170, uma bateria um pouco menor que é a que já é utilizada nos carros. Só que o maquinário que ia para Austin está preso num porto em Xangai, ficou preso num porto em Xangai por muito tempo, justamente por conta dos lockdowns. E aí não chegou o maquinário para produção de bateria, o ramp-up da fábrica está sendo muito mais devagar, né? Então, poxa, para mim o que ele está fazendo deixa eu trazer um pouco o contexto é esse. Em alguns momentos o ramp-up das minhas operações de Austin e Berlim está sendo mais desafiador pelos problemas de cadeias logísticas, né? Veja bem, a grande maioria das montadoras está reduzindo as suas produções, né? A sua quantidade de veículos. A Tesla está aumentando a produção, né? Só que está aumentando em alguns momentos num ritmo aquém daquilo que gostaria. Então ele está trazendo esse contexto, né, e explicando, poxa, por isso que eu acho que a gente precisa de readequar, manter custos baixos, etc. É uma disciplina de capital. Eu acho isso bem-vindo e importante. É uma empresa que é a mais eficiente em termos de uso de capital do setor, né? É a que tem o melhor ROIC. Então, eu entendo isso como eles mantendo sua grande disciplina no momento que é um grande desafio, né? Poxa, você imagina que o mercado brasileiro é de 2 milhões de veículos, a empresa está tentando gerar escala para fazer mais 1 milhão de veículos, né? 50% do mercado brasileiro de autos do ano para o outro, muita coisa. Então é um desafio de cadeias logísticas, de fornecedores, de contratação da mão de obra necessária, né? Então, eu entendo que esse é o contexto. Eu acho que é um contexto de medo da capacidade financeira da Tesla, eu acho que isso passa longe da mente dele, mas esse desejo de ganhar escala rápido e o desafio que isso é. E, de fato, é um grande desafio, né? O grande plano que o Elon Musk fala e deseja é chegar a 20 milhões de unidades, né? Não tem nenhuma indústria no mundo nessa capacidade hoje em dia, né? Nem Volkswagen, nem Toyota. Então, essa é a maior do mundo no prazo de 10 anos. É um grande desafio, né? Isso exige disciplina, exige alocação de capital bem feita. Eu acho que é muito mais nessa linha do que um medo de poxa, eu não vou ter condições financeiras de continuar com o meu projeto. Eu acho que isso está bem longe. Pedro Cabral aqui falando. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Hoje, a Tesla, ela é mais esperança do futuro do que total realidade hoje. Por que eu estou falando isso? Ela é a 16ª maior vendedora de carro nos Estados Unidos. Tem 15 empresas que vendem mais do que ela. Que eu estou vendo o ranking agora aqui. E o carro dela é o 19º na venda. Perfeito. Mas você já viu a taxa de crescimento dela comparada com os outros? Então, enquanto ela está crescendo 70%, 80% ano contra ano, você pega BMW caindo 20%, 30% ano contra ano, GM caindo 20% ano contra ano. Então, essas empresas tradicionais estão encolhendo. A Tesla está crescendo e comendo o lanche de todo mundo. A verdade é essa, né? Outro dado que eu vou te trazer, Cabral. Hoje a Tesla faz um carro elétrico com 1/4 do tempo que a Volkswagen demora. Enquanto a Tesla gasta um dia, a Volkswagen gasta quase 4. Ela é absolutamente mais eficiente como indústria do que os alemães, né? Ela tem uma margem bruta, mesmo com um produto mais barato, muito mais barato, equivalente à da Ferrari, né? Então, poxa, ela vende um produto com mais eficiência na sua produção, com margens melhores, com maior crescimento, e você ainda tem as opcionalidades. Quais são as opcionalidades, Cabral? Receita de software, né? Que, enfim, eu acompanho muito no detalhe a questão do FSD, né? Que é o Full Self-Driving, é o software que se dirige sozinho. Hoje eles têm 200 mil veículos rodando o teste em tempo real dessa tecnologia, né? E pode ser uma tecnologia que, enfim, independente de você achar que vai ser solucionado ou não, né? Mas se for solucionado, essa é uma tecnologia que vale alguns trilhões de dólares por si só, né? Enfim, para quem entende
que tem um elemento de dados muito necessário ali para se resolver esse problema, quem está liderando a coleta, o teste de dados em tempo real, na vida real, em situações reais de direção autônoma, é a Tesla, 200 mil veículos. Né? Quando você pega a Waymo, a Cruise, outras empresas concorrentes desse setor, essas empresas não chegam a ter 1.000 veículos. Né? Então, a diferença é de ordens de magnitude. Então, eu vejo dessa forma. Né? Mesmo produzindo 1/8, né, 1/10 do veículo do que algumas empresas, ela já tem, já é mais lucrativa que a General Motors, já é mais lucrativa do que boa parte dos concorrentes e vai ficar cada vez mais, né? E vai ficar cada vez mais, porque ela tem ganhado escala e apresentado incrementos de margem consistente. Não no curtíssimo prazo, acho que os próximos 2 trimestres você ainda não vai ver as mesmas margens do primeiro trimestre, mas eu acho que 2023 vai ser um ano que vai mostrar isso com muita clareza, né? A empresa é muito eficiente em termos de... a operação industrial já é absurdamente boa, eficiente. O carro dela vai ser... Vou fazer uma previsão aqui também. O modelo Y, né, o Model Y, vai se tornar o carro mais vendido do mundo em 2023. Né? Eu acho que vai passar o Toyota Corolla, vai ser um carro que vai vender aí mais que o Toyota Corolla mundialmente ano que vem. Então, já é o mais fabricado da Tesla nos Estados Unidos, né? Já é o mais fabricado, a demanda por ele é imensa. Se você encomendar um Tesla hoje, você só recebe em 2023, entendeu? Então, toda a produção deles dos próximos 6, 7, até 8 meses já está vendida no mundo. Não tem como você encomendar mais os carros deles, né? Então, a demanda está aí, a demanda é muito grande e esse choque do petróleo só contribui, né? A verdade é essa. A demanda segue mudando do carro a combustão para o carro elétrico. E quem lidera isso de forma com sobras, e que até agora ninguém lançou um produto que consiga competir, segue sendo a Tesla, né? O motivo desse produto ser superior são vários. Primeiro, que se você comprar um Tesla hoje e outro daqui a 6 meses, sabe quantas mudanças internas o carro vai ter passado? Mais de 150. A Tesla não lança um produto novo, é porque todo dia você tem mudanças dentro da linha de produção buscando uma eficiência maior, um corte de custo, mudar um desenho de uma peça. Então eles fazem isso de forma contínua. Enquanto uma indústria tradicional fala, poxa, vou esperar, vou juntar todas as mudanças que eu tenho e vou colocar tudo no modelo do próximo ano. A Tesla faz isso de forma contínua. Então ela melhora cada vez mais e com cada vez mais pace, cada vez mais rápida, com cada vez mais velocidade. Você tem uma questão de software, né? As empresas tradicionais ainda não conseguiram nem criar a questão de você fazer os updates pelo ar, né? Que nem você faz com o seu celular. A Tesla faz isso desde 2012, né? Ou seja, já tem 10 anos que a Tesla lançou essa funcionalidade e o CEO da Volkswagen teve que assumir a divisão de software da Volkswagen, e ele é um cara que eu até acho que tem feito um trabalho bastante interessante, mas ele teve que assumir isso. Por quê? Porque só atrasa, não consegue lançar uma funcionalidade que é muito básica e muito antiga já para a Tesla, né? É um carro que melhora com o tempo pelos updates, pelo ar, né? Então tem uma série de vantagens estruturais que estão cada vez mais se compondo, né, e abrindo um gap, uma diferença que está ficando difícil para os outros competidores, viu? Eles estão lançando muitos carros, muitos veículos, né? Mas, ao mesmo tempo, será que a solução é lançar todo tipo de veículo? Vou fazer uma analogia com o mercado de smartphones. A Apple tem muitos modelos de smartphones? Não, ela tem alguns modelos de iPhone e poucos, né? As outras competidoras têm uma miríade, uma gama gigante para todos os gostos. Mas quem que comanda os maiores lucros, o maior market share nos países desenvolvidos, né? A maior parte do valor criado pelo mercado de smartphone foi para quem? Né? Foi para a Apple. E eu acho que é uma comparação justa de ser feita e que pode seguir muito nessa linha para o futuro. Pedro, para acabar a fila, a Tesla deveria produzir quantos carros ano?
Olha, Para não ter ser um ambiente sem fila, vai, 1 milhão carro ano, 2, 5? não, ela já, esse ano ela vai produzir mais ou menos 1,5 milhão, né? Ano que vem eu espero mais ou menos, esse ano deve ser talvez 1,4 milhão, porque perdeu a produção com Xangai fechada, né? Não tem como recuperar. Mas ano que vem 2,3 milhões, 2,4 milhões, eu vejo ela atingindo 5 milhões aí perto de 2024, 2025, né? Ela tem o objetivo de chegar a 20 milhões em 2030, né? Manter uma taxa de crescimento de 50% ao ano durante quase uma década. É um objetivo extremamente audacioso. A maioria dos investidores considera que ela chega em 2030 com algo como 7, 8 milhões de veículos ano, tá? Então, assim, o consenso de mercado vai na linha que ela em 2030 chega a 7, 8 milhões de veículos. O objetivo que ela coloca é de atingir 20 milhões, né? É um objetivo extremamente audacioso, mas que, enfim, é possível, né? Seria talvez seria o maior caso de crescimento industrial, não sei se é o maior da história, mas certamente figuraria ali no topo dos maiores crescimentos que a gente já viu. Então, se eles atingirem isso, certamente vai entrar para os livros de história. É um grande si, né? É um grande si. Hoje o mercado mundial de veículos, ele chegou a um pico ali perto de 100 milhões de unidades ano, está perto de 80, 85 milhões de unidades ano. Então, 20 milhões seria ter aí quase um quarto do mercado, né? Um quarto, um quinto do mercado. É uma meta bem ambiciosa. Agora, se o paralelo com o mercado de smartphones valer, a gente está falando de uma coisa que é similar ao que a Apple fez, né? Uma coisa similar ao que a Apple fez. Então, é claro que um carro é muito mais custoso, o ticket é muito mais alto, é um tipo de meta que nenhuma indústria atingiu, né? Então, só para dar essa perspectiva, o consenso de mercado e onde que a Tesla gostaria de chegar, né? Eu acho que vai acontecer alguma coisa aí no meio disso. Certo. Ô Pedro, a gente tem pergunta aqui no chat, muitas dúvidas aí do pessoal. O Darkstone diz o seguinte, eu tenho uma dúvida aqui, o quanto do valor de venda aí dos carros da Tesla tem de valor agregado, né, como é o caso da Apple com seus produtos? Ou o valor final é produção mais margem de lucro? Bom, vamos ver se eu entendi a pergunta, eu peço desculpas se eu não tiver entendido. Primeiro, qual que é o valor da empresa, né? O valor da empresa é o valor do fluxo de caixa que ela conseguir gerar descontado, né? Então, poxa, o valor existe uma coisa que é o valor da empresa, né? O valor de mercado, o preço, né? Existe o valor que você pode estimar, né? Qual que é o valor que essa empresa tem, né? Enfim, aí depende das suas hipóteses, de quanto que ela vai crescer, de quantas unidades ela vai produzir, qual que vai ser a margem, se ela vai ter receita de software ou não, que isso é muito importante, né? Software é um produto que tem margens muito altas. Se você acreditar que ela vai gerar o full self-driving, né? E isso vai ser um produto que vai estar em 100% dos carros, isso é um produto que vai gerar uma receita gigantesca, né? Então, enfim, tem essa questão do valor da empresa e tem a questão do valor para as pessoas, né? O valor para as pessoas do produto, me parece que é um valor bem relevante. Primeiro, né, elencando assim, o que eu vejo que faz um produto ser valioso. Tanto é que o preço de revenda dele talvez seja o carro que menos tenha desvalorização no mundo, né? Historicamente. Então, o preço de revenda de Tesla é muito alto e a demanda é muito alta também. Primeiro, o carro ele melhora ao longo do tempo. Você tem updates de software, que nem você tem no seu celular, que às vezes faz o carro frear melhor, né? Às vezes habilita uma funcionalidade nova, melhora a aceleração, né? Faz um update do sistema de entretenimento, né? Então, tudo isso faz com que seu carro, depois de 2, 3 anos, ele não pareça tão velho, né? Então, isso é um aspecto importante. O segundo aspecto que eu acho muito importante é a segurança, né? É o carro mais seguro do mundo, ponto. Né? Se você pegar os resultados de crash test, de testes de impacto e tudo, é o carro mais seguro, né? O modelo Y, o modelo 3 são
extremamente seguros, a probabilidade de você se ferir, etc., é muito baixa, né? E terceiro é o valor da marca, ela é muito percebida como uma coisa legal, disruptiva, nova, né? E que nem você ter um iPhone te diferencia de quem tem um Android, né? Então, é um símbolo também de status. Então, acho que tem essa percepção de valor, sim, para o consumidor, tanto é que a Tesla tem feito aumento de preço seguido, basicamente para tentar equilibrar a oferta e a demanda. A oferta está dada, é o que ela consegue produzir. Se a demanda continua aumentando, a fila de pedidos continua aumentando, né? Então, para não chegar numa fila superior a um ano, ela continua aumentando os preços e também para prever também se o custo dos insumos vai subir. Então, tem esse aspecto, né? Agora, o valor da empresa, de fato, ela é uma empresa que, se você comparar ela com empresas de velho investe, empresas de múltiplos baixos, empresas tradicionais do setor, ela parece cara, né? De fato, parece cara. Ao mesmo tempo, ela já gera lucros grandes, ano que vem ela deve ter algo como 20 bilhões de dólares de lucro, então estaria a 35 vezes o lucro do ano que vem, né? Mas um lucro que vai continuar crescendo de acordo também com o crescimento da própria empresa e com essas alavancas de valor que podem ser acionadas, né? Então, claro, o ambiente macro nesse momento joga contra essas empresas de maior crescimento, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas é isso, depende muito de como você vê. Você acredita que o grupo Volkswagen, as empresas chinesas, que também tem muitos competidores, né? A General Motors, a Ford, a BMW, vão fazer produtos e o crescimento da Tesla vai cair muito? Se você acredita, provavelmente o papel não vale esse valor que está aí na tela. Agora, se você entende que a empresa vai continuar crescendo nessa trajetória ao ritmo de algo como 50% ao ano, parece uma empresa interessante para se ter, né? Então, não tem uma resposta, a gente não sabe o futuro. É muito avaliar as condições atuais, né, as forças e as fraquezas, para entender, faz sentido ou não o valor de tela dessa empresa, né? E certamente, no curto prazo, enquanto tiver esse cenário de juros subindo nos Estados Unidos, isso é um dos maiores riscos para o preço da ação no curto prazo. E também a questão do Twitter, né? Enquanto não sair como o Twitter e o Elon Musk vão se acertar na questão da aquisição, fica o risco de o Elon Musk ter que vender mais ações para honrar o compromisso. Isso pesa também na ação. Só para entender, você falou que o carro, diferente do carro comum, ele se valoriza igual um iPhone, né, o sistema iOS. Então dá para se dizer que o carro também, tipo Tesla, né, esse tipo de tecnologia também se valoriza e não se desvaloriza assim como os carros comuns? Ele se valorizou recentemente, mas o meu ponto é que se você pegar períodos que não tinha toda essa questão de carro valorizando no mundo inteiro, era o carro que desvalorizava menos, né? Então, quando você comparava um modelo de BMW equivalente, de preço equivalente com um Tesla produzido em 2015, qual que era o preço dele em 2019, o Tesla tinha se desvalorizado mais ou menos a metade do que a BMW tinha desvalorizado. Isso era comum, né, e continua sendo comum. Então, em geral, é um carro que ele mantém mais valor ali. Isso mostra o quê? Mostra que o consumidor, ele atribui mais valor ao produto, né? A demanda, a oferta e demanda, né? Mesmo para o carro usado, a demanda continua elevada e isso mantém os preços ali em patamares elevados também. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu estou vendo aqui, me corrija se eu estiver errado, a metade da venda da Tesla é o modelo Y. Sim. Quem é o inimigo? Quem é o pé no calo? Quem é aquele carro que o consumidor fica Y ou ele? Quem é o concorrente? Ou tem mais de um, sei lá, os concorrentes? E o quanto essa concorrência, a concorrência sabendo disso, não pode tentar melhorar o carro para o Y não vender? Pois é, o modelo Y ele é um SUV, né? Ele é um SUV um pouco mais compacto,
né? A gente sabe que a preferência do consumidor migrou para SUVs, né? Então, lá na Europa, quem tem competido com o modelo Y é um carro da Volkswagen que chama ID4, né? ID4 é um carro da Volkswagen, até bonitinho, bacana, pode pesquisar aí, é um carro legal. Nos Estados Unidos não tem muita competição ainda, não tem uma competição forte, e no mercado chinês a competição é mais de concorrentes locais, né? A China está no estágio extremamente avançado com as fábricas locais. Talvez a grande concorrência que eu acho que vai existir é que as montadoras chinesas vão ganhar muito market share nos próximos anos, na minha opinião, nessa parte de veículos elétricos, né? Eles estão produzindo volumes relevantes. Você tem Xpeng, você tem NIO, você tem uma série de montadoras ali na China, mas ainda não tem um produto que consegue competir no mercado chinês em termos de preço. Tem produtos que vendem mais do que um Tesla no mercado chinês? Tem, mas normalmente são carros bem mais baratos, de 2 lugares, são produtos focados num nicho diferente, não compete diretamente com o público que comprou o modelo Y. Mas eu realmente acho, poxa, a Volkswagen com o ID4, acho que eles podem fazer algumas coisas diferentes. A Porsche deve vir com o Macan elétrico, né? Eu acho que eles vão lançar o Macan elétrico, aí pode começar a ter um pouquinho mais de competição com o Macan elétrico vindo. E as montadoras chinesas, eu acho que são os principais pontos ali. Mas, de fato, a demanda pelo modelo Y é impressionante, caiu no gosto e está sendo muito forte. Por isso que eu falei, eu acho que vai ser o carro mais vendido do mundo em pouco tempo. Olhando para a Honda, que eu acompanho um pouco mais, ele está entre o Civic e o H e o C, né? Porque ele é maior do que o Civic, mas ele não é tão alto que nem o H. Então ele fica um WRV ali... Não, mas ele tem um espaço gigante interno, assim, entendeu? Eu acho que ele teria um tamanho bem bacana. Eu nunca andei no modelo Y, né? Eu andei só no modelo S, então é uma experiência que me falta. Eu tenho que chegar ali. Cara, o Brasil é ruim, eu não tenho viajado muito internacionalmente por conta de pandemia, etc, né? E no Brasil é difícil de ter acesso aos veículos, né? Mas eu tô curioso também. Eu tenho vontade de ver em loco, que é o grande hit deles. Agora, outro ponto que eu acho relevante é o ponto de picapes, enfim, caminhonetes, né? Lá nos Estados Unidos é um mercado gigante, a gente sabe disso. A Ford saiu com o F-150 Lightning, que é o elétrico das picapes da Ford. É um grande sucesso da Ford, de fato. Ela pegou uma franquia já vencedora, que é a F-150, colocou uma versão elétrica e está vendendo super bem. E a Tesla deve começar ano que vem a produção do Cybertruck, né? Então acho que essa vai ser uma grande rivalidade para a gente ver. E acho que tanto o F-150 quanto o Cybertruck vão vender uma barbaridade em 2023. A Ford está escalando a produção, né? Ela já percebeu que é importante e que vende bem pra caramba e que vai ser um centro de lucro no futuro. A Ford ainda não gera lucro dos veículos elétricos porque ela ainda não tem escala suficiente, né? Mas acho que ela vai gerar, ou então ela deve fazer um spin-off da divisão de elétricos. Essa é uma grande questão, na verdade, né? No futuro você vai ter margens decrescentes nos motores a combustão e margens crescentes nos elétricos. Poxa, você vai usar... o grande problema é esse. Uma empresa que tem toda a estrutura legada, pode ser que aquilo comece a gerar prejuízos e não lucros para financiar a sua transição, né? Então, acho que é outro tema que vai vir no futuro. A Ford e a Volkswagen das montadoras assim, ocidentais são as que estão saindo mais na frente. Claro, tem a Volvo, mas a Volvo tem uma parceria chinesa, né? E lançou a Polestar, que é bem interessante também. Tem uns produtos bonitos ali na Polestar. Você está em BH, né? Eu fico de BH, eu vou para São Paulo de vez em quando, Santa Catarina, então, Rio de Janeiro. Mas... o Web Motors, nesse momento, tem uns 15 Tesla Y para vender em São Paulo. Finge que vai comprar e vê qual é, maluco. Tá quanto aí?
Pô, já te tô dando a solução, tá com dúvida, chama aqui, maluco. Passa o valor aí, ó. Ó, tem de tudo, tem de tudo. Vamos botar um aqui, ó. Deixa eu pegar São Paulo, Fortaleza, Bauru, Londrina, Maringá, Balneário, Camboriú tem lote. Aí São Paulo, Tesla modelo Y. Só tem isso, 21, 100 quilômetros rodado, quer dizer, só andou dentro do aeroporto, 670 mil. Ah, isso é teu bônus semestral aí, para. Não vem com papo, não. Ó, tem de 750, Mas posso falar? 810 mil. Ou vai na casa da Isa lá na garagem dela. Não, eu vou lá não na tenho, casa não, da mas Isa. ó, não, eu ia falar, quando eu fui lá no evento do Elon Musk, quando ele estava aqui com o Bolsonaro, nem ele estava no Tesla, nem ele chegou e nem saiu com o Tesla. Estou tentando encontrar o nome do carro que ele saiu, era um carro comum. Era um carro chinês, mas não era Tesla. Aqui no Brasil não tem muito, né? Não faz muito sentido, não tem como ele. O grande problema, e que eu não vejo a Tesla entrando no mercado doméstico tão cedo, é que ele gosta de ter essas fábricas em escalas gigantescas, né? 500 mil unidades por ano. Tem alguma fábrica no Brasil que produz 500 mil unidades ano? Não tem, né? Então, teria que ter uma grande parcela indo para mercado externo, etc. E eu não acho que, enfim, o Brasil é o país mais amigável para isso, não. Então, sinceramente, com toda sinceridade, por mais que me doa no coração, eu realmente gostaria, eu acho que a gente está para trás nessa questão de eletrificação da nossa frota e para trás numa corrida tecnológica, que a gente poderia ter vantagens comparativas, né? Dado que a nossa matriz energética ela é bem mais limpa que a europeia, né? A gente tem matéria-prima para produção de baterias, a gente tem vantagens comparativas. E é um setor que seria legal ter estímulos para se desenvolver tecnologia e empresas aqui no Brasil trabalhando de forma inteligente, né? É uma pena que a gente esteja ficando para trás. Na China já chega a quase 30% dos novos veículos vendidos, veículos elétricos, né? Então, o Partido Comunista Chinês deu uma diretriz e falou, essa é uma das tecnologias que nós queremos dominar, é uma das próximas tecnologias que vai ser muito importante para o mundo. E, poxa, não é à toa que eu estou mencionando aqui que alguns dos grandes concorrentes da Tesla vão ser chineses, né? Então, acho que falta essa visão para a gente também. Pois é, aqui no Brasil, se nem o Musk estava no Tesla, né? Até nós, pobres mortais aqui, ter um Tesla, acho que vai demorar um pouquinho. Bom, obrigada pela sua participação. Obrigada por estar conosco. Espero que tenha sido claro, não quis dar uma opinião só para um lado, né? Eu quis trazer riscos e oportunidades. E obrigado por me receberem, pessoal. Um abraço para vocês. Não, até o pessoal do chat aqui agradeceu, até falou que ficou muito bem explicado aí em relação às dúvidas. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Muito bom. O pessoal adora esse tipo de assunto, né? O pessoal adora falar. Ainda estou em dúvida se eu compro o Tesla ou Oi. Qual ação que eu compro? Ainda vou pensar um pouquinho. Não. Oi eu não gosto. Tesla, eu te digo o seguinte, fecha o olho, porque toda vez que o Elon Musk tuita, dá uma saculejada para quem é acionista, viu? É um negócio meio doido. Fortes emoções. Um abraço, pessoal. Valeu, abraço.